silêncio a gente estranha. Irmãos, deixa eu falar para vocês, eu trabalhei em presídio há muito, muito tempo. E queridos, era bom quando tinha barulho no presídio. Mas quando o presídio estava em silêncio, podia esperar que algum problema grande ia acontecer. E a gente era acostumado a trabalhar no barulho. E a sociedade vive assim. Pode prestar atenção, quando você está diante de uma pessoa que ela fica calada, aí você começa a estranhar. O que está acontecendo com fulano? Ele é tão falador, mas se calou. O que está acontecendo? Aí você estranha. O silêncio nos causa estranheza. Foi-se o tempo que as pessoas viviam isoladas na área rural. No silêncio, foi-se o tempo. As pessoas estão acostumadas em meio ao barulho. E se uma pessoa se cala, você pensa, tem algo errado com essa pessoa. Talvez eu fiz alguma coisa de errada para esta pessoa. Mas, queridos, e quando o silêncio vem de Deus? Quando há silêncio no céu? Quando o silêncio vem a partir do céu? Quando o silêncio vem através de nós a partir das coisas espirituais, nós somos incentivados a orar. Nós ouvimos sermões que a oração tem poder. E quando você ora, você pede, você clama e nada acontece. Você ora, aí a doença continua. Você ora e o desemprego continua. Você ora e aí o problema familiar continua. Você ora e as crises conjugais continuam. E às vezes a situação fica tão ruim, tão pior, que você chega à seguinte conclusão: a minha oração é inútil. A minha oração não passa do teto. E aí, você se sente mal. Você sente que Deus não está ouvindo a sua oração. O que está acontecendo? Por que há silêncio no céu? Seja sincero comigo. Você já orou? Você já clamou e não aconteceu nada? Seja sincero. Você já pediu, clamou a Deus e teve a sensação de que não está acontecendo nada com você? Aparentemente você olha ao seu redor, parece que todas as pessoas que estão ao seu redor, Deus está ouvindo elas, menos você. Você já se sentiu assim? Eu quero falar para você que até os gigantes da Bíblia também já passaram por isso. Por essa sensação de silêncio de Deus. Até os gigantes da Bíblia. Olha a oração de Abacuque no capítulo 1 e o verso 2. Olha só o que o profeta Abacuque fala. Ele diz assim, no verso 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que traga salvação? Queridos, no contexto bíblico, o povo de Israel havia se afastado de Deus. E Deus ia mandar, Deus ia castigar Israel. E esses profetas menores estavam sempre advertindo Israel. Olha, o juízo vai vir, voltem para Deus. Mas quanto mais os profetas clamavam para o povo de Israel, mais mal eles ficavam. O povo não queria nada com Deus. E a violência entre o povo de Deus tomava conta. E Abacuque clamava e nada acontecia. Por isso que Abacuque diz, até quando, Senhor? Queridos, perceba que os grandes homens de Deus também clamaram e nada acontecia. Aparentemente nada estava acontecendo. Davi também foi a mesma coisa. Davi passou muito tempo sendo perseguido por Saul.
Parece que aquela promessa que Deus tinha feito para ele, que ele ia ser rei de Israel, não ia se cumprir. Queridos, o próprio Jesus Cristo lá na cruz do Calvário também experimentou o silêncio de Deus. Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, até quando? Por que me desamparastes? Queridos, os grandes homens de Deus experimentaram o silêncio de Deus. Quanto mais você, quanto mais eu. Nós passamos muitas vezes pelo silêncio de Deus. E por que Deus se cala? Por que muitas vezes há silêncio no céu? Será que o silêncio de Deus não quer dizer alguma coisa para nós? Eu gostaria aqui nessa manhã de compartilhar 4 detalhes referentes ao silêncio de Deus, que com certeza vai nos ajudar muito espiritualmente. A gente vai ter uma mente mais aberta nessa questão sobre o silêncio de Deus. O primeiro detalhe: o silêncio de Deus não significa que Ele não está vendo. Grave isso na sua mente. O silêncio de Deus não significa que Ele não está vendo. A palavra de Deus diz assim, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Está lá em Provérbios capítulo 15, o verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo canto, Ele está vendo tudo. Ele está vendo o que está acontecendo com as pessoas boas e com as pessoas más. Deus está vendo tudo. E a palavra de Deus continua dizendo assim, porquanto os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Segundo Crônicas 16, 9. Os olhos do Senhor passam aqui uma coisa. Nós somos bons para murmurar, para reclamar. Aí você diz, Deus não fala comigo, Deus não está me ouvindo, Deus não está nem aí para mim. Eu pergunto, você tem falado com Deus? Queridos, oração é comunhão, oração é convívio. Nós falamos muito de oração, nós pregamos sobre oração, discutimos sobre oração, mas oramos pouco. É isso que acontece. Tem pessoas que passam dias e semanas sem orar. E aí, na hora do problema, ela corre para Deus. Na hora da dificuldade, ela corre para Deus. Na hora do aperto, ela corre para Deus. E aí vem com aquela oração SOS, oração de socorro, oração 190, oração rápida, oração urgente. Só que não é assim. Não funciona assim. E aí, queridos, fica zangado. Porque Deus não me atende. Deus não ouve minha oração. E se Deus não responde a minha oração, e aí eu começo a murmurar. Eu começo a murmurar de Deus. Precisamos, querido, levar a questão da oração mais a sério. Precisamos ter vida com Deus. Relacionamento com Deus. Agora, meu irmão, é muito lindo, né? Eu estou aqui na frente, falando que você tem que orar, que você tem que ser isso, aquilo, outro, mas eu não sei da sua vida. É muito bonito, meu irmão, você subir aí na frente. Você não sabe o que eu estou passando. Eu tenho orado, sim. Eu tenho lido a palavra de Deus, eu tenho estudado a palavra de Deus. Eu tenho tido vida com Deus. E meu irmão, me responda agora, por que eu oro e nada? O céu fica em silêncio. Quero falar para você, se você está orando constantemente, pedindo algo ao Senhor, e Ele está em silêncio, calma. Não desanime. Continue orando. Continue clamando. Porque Deus tudo vê. Porque Deus está vendo tudo. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe das horas de lágrimas.
E Ele vai agir no momento certo, no tempo dele. Não se desanime. Como diz o texto bíblico, porquanto os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito para com Ele. Você é uma pessoa de Deus? Você tem buscado a Deus nas suas orações? Você tem tido vida com Deus? Calma! Os olhos do Senhor estão por toda parte. Ele está vendo as suas ações. Ele está vendo o que está dentro do seu coração. Só tenha calma. No momento certo Ele vai te responder. É por isso que o silêncio de Deus não significa que Ele não está vendo. Ele está vendo sim o que você está passando. Por quê? Porque os olhos dele passam por toda a terra. Segundo detalhe referente ao silêncio de Deus. Segundo detalhe. Lá em Isaías 64 e o verso 4, eu gosto muito desse texto. Que ele diz assim, se você quiser pegar, eu gosto de ir rápido no meu sermão para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas se você quiser, eu passo todos os textos depois, eu até mando o sermão para o acaso e colocar no grupo de vocês, tá bom? Isaías 64 e o verso 4 diz assim, ó, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele a quem nele espera. Olha só. Até no silêncio Deus está trabalhando. Se estamos na prova, se estamos na dificuldade, é difícil ver, é difícil ter a sensibilidade do trabalho de Deus. Mas Deus está trabalhando. O ruim é porque quando vem as lutas, quando vem as aflições, quando vem os sofrimentos, aí você pede ajuda, você pede socorro, mas aparentemente Deus não está te ouvindo, mas Ele está te ouvindo sim. Ele está vendo tudo. Isso para a gente muitas vezes é tão difícil, não é? Porque a gente é ser humano. Nós somos de carne, nós somos ossos. Mas precisamos entender que até no silêncio Deus está trabalhando. Está trabalhando para com aquele que confia nele. Trabalhando a favor daqueles que têm vida espiritual com Ele. Deus está trabalhando. E como diz o texto bíblico, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus que além de ti trabalha para aquele que nele espera. Isaías 40, o verso 31 diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. E Salmo 125, o verso diz assim, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala e permanece para sempre. Confia no Senhor, tá? Porque o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está vendo. Ele está vendo sim. Ele está trabalhando. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Deus, Ele pode estar até calado, mas Deus não está parado. Entenda? Deus pode até estar calado, mas Ele não está parado. Ele está vendo tudo. Até no silêncio dele, Ele está trabalhando. Terceiro detalhe que quero compartilhar com você a respeito do silêncio de Deus. Não deixe nada atrapalhar você de ouvir a voz de Deus. Não deixe nada nesse mundo atrapalhar você de ouvir a voz de Deus. Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu abrir meu coração com vocês. Queridos, vocês não sabem o quanto de proposta que eu já recebi. Tem pessoas que entram em contato comigo. Ei, eu gostei muito dos teus vídeos e tal. Vamos fazer isso assim, assim, assim. E eu começo a olhar as conversas. E quando eu percebo, são coisas que vão me levar para distante de Deus. Eu não quero. Porque eu quero estar perto de meu Deus. Eu quero ter vida com Ele.
Porque eu sei que todas essas coisas aqui vão ficar. O mais importante é o céu. Então nós precisamos ter a nossa mente, sabe? A nossa mente delicada para as coisas eternas. As coisas eternas. Então não deixe nada nesse mundo atrapalhar você de ouvir a voz de Deus. Uma das maiores verdades da fé cristã é que nós servimos a um Deus que fala. O Deus que nós servimos, Ele não é um Deus mudo. O Deus que nós servimos, Ele não é um Deus de pedra. O Deus que nós servimos não é um Deus de madeira. O Deus que nós servimos não é um Deus de ferro. O Deus que nós servimos é um Deus vivo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Criador, Ele é o governador desse universo. É o Deus que nós servimos. E o Deus que nós servimos, Ele fala de diversas maneiras. O Deus que nós servimos, Ele fala com a gente através da sua santa palavra. O Deus que nós servimos, Ele fala com você através dos líderes da igreja. O Deus que nós servimos, Ele fala com você através do pregador. O Deus que nós servimos, Ele fala com você através do seu pastor. O Deus que nós servimos, Ele fala com você através do seu pai, através da sua mãe, através de alguém da sua família. O Deus que nós servimos, se o que Ele está usando não ser algo positivo, Ele vai fazer de tudo para falar com você. Ele usou até uma jumenta para se comunicar com o homem. Ele faz de tudo para falar com seus filhos. Só que é o seguinte, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Esses dias eu passei por uma situação meio chata. Eu comecei a conversar lá no grupo da minha igreja, um irmão desfez lá e começou a me atacar pelo grupo da igreja. Eu fiquei assim, meu Deus. Eu fiquei assim, e eu fui respondendo ele, mas ele me respondia coisas fora do contexto. E de repente começou a denegrir a minha imagem diante do grupo da igreja. Irmãos, e graças a Deus na minha igreja eu sou muito influente. As pessoas gostam muito de mim, os jovens. Tá? Sou muito querido na minha igreja. E de repente eu comecei a escrever um texto. Me respeite. Você está querendo denegrir minha imagem. Mas quando eu estava escrevendo aquele texto, eu parei, irmãos. Eu parei e eu disse assim, meu Deus, por favor, Pai, tira essa mágoa, esse ódio, essa coisa ruim que está no meu coração agora. Senhor, é para me mandar esse texto aqui no grupo da igreja, respondendo esse irmão. E eu parei de escrever e fui até a Bíblia, irmão. Eu fiz uma oração, Pai, por favor, Pai. A igreja, grupo de igreja, púlpito de igreja, não é lugar para a gente estar querendo difamar ninguém, brigar com ninguém. Queridos, quando eu abri a palavra de Deus, eu fui nos textos do apóstolo Paulo. Sabe que a igreja, nós somos o corpo. E nós somos membros desse corpo, a gente precisa se unir. Irmãos, parece que, sabe, eu abri mesmo em cima, assim Deus me deu a resposta. Deus falando comigo. Eu apaguei todo aquele texto que eu estava escrevendo para ele e comecei a escrever uma mensagem de amor. E eu quebrei o irmão naquele momento. E quando ele leu o texto sobre amor, peguei os textos bíblicos do apóstolo Paulo e joguei lá. Irmão, vamos parar com isso, irmão. De repente ali várias pessoas do grupo da igreja se manifestaram, colocando coraçãozinho, colocando assim. Porque eu me deixei ouvir a voz de Deus. Queridos, será que diante dos seus problemas, diante das dificuldades, você está se deixando ouvir a voz de Deus? Você está se deixando ouvir? Lá em João, capítulo 10, e o verso 27, diz assim, ó, as minhas ovelhas conhecem a minha voz,
E eu as conheço e elas me seguem. Olha só, queridos. As ovelhas de Deus, elas têm intimidade com a voz de Deus, elas conhecem a voz de Deus. E quando Deus fala, elas obedecem, elas seguem. Sabe por que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor? Você sabe? É porque elas têm intimidade com o pastor. Tem tido você intimidade com o seu pastor através da leitura da sua palavra? Tem tido você intimidade com Deus através da oração? Tem tido você intimidade com Deus através do relacionamento? O salmista Davi, ele fala disso quando ele diz assim, ó: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Sua aliança. Salmos 25, 14. Olha só. Precisamos ter os nossos ouvidos com sensibilidades para ouvir a voz de Deus. Eu espero, meus irmãos, que essa surdez espiritual, sabe, eu espero que o silêncio de Deus que você está passando nesse momento e reclamando, não seja uma surdez espiritual. Que ficamos atentos para ouvir a voz de Deus. Não, portanto, não deixe que nada nesse mundo venha atrapalhar você de ouvir a voz de Deus. Não deixe. E para encerrar, queridos, o quarto detalhe que quero compartilhar com você. Quarto e último detalhe. Deus fala até no silêncio. Que coisa incrível. Deus está falando até no silêncio. Quando você acha que Deus não te ouve, quando você acha que Deus já se cansou de você, tenha certeza que até no silêncio dele, Ele está falando com você. Portanto, espere. Portanto, aguarde. Confie. Descanse em Deus. Confie em Deus. E por que Deus fala em silêncio, queridos? É porque Deus trabalha diferente do homem. O homem trabalha no barulho. Deus trabalha no silêncio, no anonimato. E quando a gente menos espera, Deus vai lá e faz o seu milagre. No tempo certo, no momento certo. Veja só, queridos. José havia sido vendido como escravo. Deus estava vendo ou não estava vendo? Estava. José chegou na casa de Potifar. Ficou lá servindo, mordomo. Foi injustiçado por uma coisa que ele não fez. Deus estava vendo ou não estava vendo? Estava. José foi preso injustamente. Deus viu ou não viu? Viu? Queridos, foram 13 anos José esperando para ser governador de Israel. Sabe por quê? Porque em tudo aquilo dali tinha um propósito. Durante esses 13 anos, José precisava amadurecer como um homem de Deus, como uma pessoa de pulso. E a gente vê que José amadureceu quando ele perdoa seus irmãos, quando ele chora, quando ele abraça. Ele já era um homem maduro. Não era mais aquele garoto mimado. Eu ganhei uma capa do papai. Não era mais aquele garoto mimado. Realmente agora ele era um homem de Deus. Mas para aquilo acontecer foram 13 anos. Porque tinha um propósito. E qual era o propósito? Deus sabia que vinha 7 anos de fome. E ele sabia também que se Deus revelasse para Jacó, o pai de José, com certeza Jacó ia estragar todo o plano. Porque Deus poderia ter revelado para Jacó através de um sonho, que José estava preso lá no Egito. Deus poderia ter revelado para Jacó
através de algum profeta, que José estava preso lá no Egito. Mas Deus não fez, porque ali tinha um propósito. Vinha 7 anos de fome, e talvez ali a semente de Jesus Cristo, a genealogia de Jesus Cristo morresse durante aquele tempo de fome. Se Jacó fosse lá libertar José, ele não seria governador de Israel. E todo o propósito, todo o plano de Deus ia por água abaixo. Quem sabe o silêncio que você está passando é um propósito que Deus tem na sua vida, para te amadurecer, para te fazer realmente mulher de Deus, homem de Deus. Queridos, eu tive uma experiência tremenda com o silêncio de Deus. Era o ano de 2010. Foi o ano mais intenso da minha vida. Lá nos meus conteúdos eu falo muito de Rondônia. Eu gosto dessa terra, mas eu não nasci aqui em Rondônia. Eu sou de Fortaleza, no Ceará. Eu sou cearense. Talvez seja porque eu tenho esse humor correndo na veia, mas eu gosto daqui demais. E da minha família, só eu que estou aqui. Eu sempre vinha sempre ligando para minha mãe. E aproximadamente em julho de 2010, era um domingo, eu liguei para a casa da minha mãe, nada dava, não atendia, só chamava. Liguei para a casa do meu irmão, tem um irmão chamado Cláudio, é meu irmão mais velho. Imaginei, a mãe deve estar lá pela casa do Cláudio. Liguei para lá, tem um irmão chamado Cláudio, é meu irmão mais velho. Imaginei, a mãe deve estar lá pela casa do Cláudio. Liguei para lá. Mas por que razão, Wilson? A nossa mãe está com a voz trêmula, está numa cadeira de roda, e tudo que ela ouve, ela começa a chorar, ela se emociona. O Wilson é minha esposa, que está cuidando da mamãe, está dando banho. O Wilson foi de uma hora para outra. E eu fiquei assim preocupado, irmãos, porque eu sabia que a minha mãe não conhecia Jesus Cristo. Eu já tinha tentado falar de Deus para ela, mas minha mãe era muito difícil. Irmãos, eu só tinha uma coisa, era orar. A única coisa que eu fazia era orar. Porque eu passei um tempo desempregado, e quando eu comecei a trabalhar foi quando a minha mãe adoeceu. E todas as minhas rendas eram para pagar dívidas que estavam atrasadas e para comer. Eu não tinha como comprar passagens para viajar. E por incrível que pareça, um dos voos mais caros é Porto Velho, Fortaleza. Não sei se é porque é uma cidade turística. Irmãos, eu estava começando aquelas 40 madrugadas de oração. Escrevi o nome da minha mãe num papel, e toda madrugada lá estava eu clamando: Pai, não deixa que a minha mãe vá sem te conhecer, Pai. Faz alguma coisa, meu Deus. E o tempo foi passando. Um dia a minha irmã mais nova me ligou, Cristiane. Oi, Wilson, a mamãe está aqui em casa agora, Wilson. Agora deu nela aquela mal de Alzheimer. Ela não lembra mais de nada. Eu disse: meu Deus. Quando ela estava com a mente sã, se alguém falasse de Deus para ela, poderia ser que ela aceitasse. E agora com mal de Alzheimer. Meu Deus, por favor, Senhor, eu sei que Tu pode fazer alguma coisa, Pai. E o tempo foi passando, acabou as 40 madrugadas, e Deus continuou em silêncio. Deus sempre em silêncio. Irmãos, eu estava chegando no mês de novembro, e era mais ou menos numa terça-feira, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu ia para a minha igreja na quarta-feira. E lá de fora, eu olhava para dentro da igreja e via um caixão, bem próximo do púlpito. E eu queria entrar, e uma voz disse assim: você não pode ir lá.
dizia, mas por que eu não posso ir? Eu olhava, eu só via o pé da pessoa, eu não via, só via até aqui assim, não vi o resto do corpo. Mas por que eu não posso ir? Porque você não pode. Eu vi que tinha um caixão dentro da igreja no sonho. Eu não podia ir lá. Queridos, no outro dia eu acordei, passei o dia com aquele sonho, meu Deus, é alguma coisa que vai acontecer com a minha mãe, o que é aquilo, pai? Chegou o domingo, era o aniversário do meu cunhado, ele mora ali no 4 de janeiro. E eu fui almoçar lá, só que eu esqueci meu celular em casa. Eu estava muito preocupado porque a minha irmã me ligava mais no domingo. Quando eu fui ver, eu tinha esquecido o celular. Eu comi rápido, só eu tenho que voltar para casa. Você vai lá, Wilson. Irmãos, quando eu cheguei em casa, tinha 7 ligações de Fortaleza no meu celular, minha irmã. E quando eu peguei o celular, eu nervoso, eu não conseguia ligar, não conseguia retornar. Mas até que chegou um momento que eu consegui falar com a minha irmã. Eu disse, mana, sou eu, você me ligou, me perdoe, esqueci o celular, aconteceu alguma coisa. Minha irmã me falou uma frase que mudou a minha vida. Ele disse, Wilson, nossa mãe está indo embora. Eu estou com ela agora nos meus braços. Ela está entrando em óbitos. Eu disse, Deus, deixa para lá, tanto que eu te pedi. Mas a minha irmã, ela falou uma frase. Ela disse o seguinte, Wilson, ontem aconteceu um milagre. Eu disse, como assim, minha irmã? Ontem, pela hora dessa, toda a mente dela voltou. Sumiu o mal de Alzheimer. Eu estava aqui limpando a casa quando ela disse, Cristiane, e começou a falar comigo palavras que tinham sentidos. Eu disse, mãe, como é que a senhora está? Estou bem, minha filha. A minha irmã, quando percebeu que a minha irmã estava sã, ela correu e foi em busca do pastor. E o pastor chegou, clamou para ela, Dona Maria, aceite a Jesus. Nós não sabemos o que é essa sua melhora. Aceite a Jesus. Seu filho que está lá em Rondônia, pelo um dia que ela encontrar, a sua família. E só tem um jeito, a senhora aceitando a Jesus como seu Salvador. Ela disse, eu aceito. E o pastor naquele momento ungiu minha mãe. E no outro dia ela estava descansando nos braços do Senhor. Eu comecei uma correria sem dinheiro para viajar. No outro dia, segunda-feira, eu liguei para o trabalho e disse, eu não tenho condição de trabalhar, eu perdi minha mãe. E a minha colega de trabalho disse o seguinte, você não vai lá? Eu disse, eu não tenho como ir. Ela disse, Wilson, eu te dou uma passagem. Tenta comprar a volta no cartão. Eu sei que tu está endividado, mas tenta comprar a volta no cartão, vai lá. E o meu chefe me liberou 10 dias. E foi aquela correria. 3 horas da madrugada, de segunda para sexta, segunda para terça. Estava eu dentro de um avião. E eu escorei minha cabeça na poltrona do avião, e eu, em oração, só eu e Deus, eu disse, Senhor, será que nem minha mãe, dentro de um caixão eu vou ver? Irmãos, de repente veio na minha voz aquela mesma voz que veio no sonho. E disse o seguinte, meu filho, você lembra no sonho que você viu o caixão e você não podia entrar? Você não podia ir lá? E eu milagrosamente comecei a ouvir aquela voz. E eu disse, lembro. Meu filho, você lembra que o caixão estava dentro da igreja? Sim, lembro. Então, filho, ela morreu nos meus braços. Você vai encontrar ela de novo, filho. Lá no sonho você não podia ir lá porque você está indo, mas você não vai mais ver a sua mãe. Irmãos, e hoje eu tenho certeza que na manhã da ressurreição eu vou novamente encontrar minha mãe. Quando a minha irmã disse, Wilson, toda a mente da mamãe voltou ontem, um milagre, eu senti que ali Deus havia quebrado o silêncio.
Foi ali que Deus se manifestou. Eu não sei, irmão, o que você está passando, qual é o seu problema, mas pode ter certeza que Deus está vendo tudo que você está passando. E no momento certo, Ele vai te responder, tá? Eu gostaria de encerrar cantando uma música. Eu até agradeço a Lani, porque era ela que ia cantar, mas ela cedeu para mim. Tá, Lani? Muito obrigado. Gostaria que na medida que eu estivesse cantando, você se colocasse em pé, porque eu quero orar por você. Tá? E se você souber dessa música, canta comigo. E se? Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. Canta, igreja. E se o mar não abrir, Faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. O nosso Deus trabalha no anonimato, tá? Quando você menos espera, Ele atende a sua oração e o milagre acontece. Bom? Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi o gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, por Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir, o Faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar e me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo muito, Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que
que amanhã vou acordar e se o mar não abrir, o farol me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, se amanhã vou acordar. Nosso Deus e soberano Pai, aqui estão os teus filhos, Pai. O Senhor sabe, Pai, da vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Pai querido, eu te peço que o Senhor visite cada coração. E se tem alguém aqui, Pai, que precisa de um milagre, por favor, Pai, venha atender esse clamor que está silencioso nesse coração. Se existe alguém aqui que está sofrendo, Pai, que eu não sei qual é o problema, mas por favor, Pai, atende essa oração, Pai. Deus, eu sei que Tu é um Deus onipresente, Pai. O Senhor está presente vendo tudo, Pai. Por favor, Pai, se existe alguma mãe que sofre por algum filho que está fora da igreja, vai, Espírito Santo, toca no coração desse rapaz para que ele volte para os Teus braços. Se existe um pai que precisa de um emprego, algum jovem, meu Deus, por favor, o Senhor é o Deus que abre portas. Se é saúde que alguém está passando, está enfermo, por favor, meu Deus, faz um milagre, Pai, dá saúde para essa pessoa. Eu sei que existe o Teu tempo, Pai, tudo no Teu tempo, mas nos dê paciência, Pai, nos dê calma, aumenta a nossa fé em Ti. E acima de tudo, Pai, nos ajuda diante dos problemas, das dificuldades, para que a gente jamais venha se afastar de Ti, mas que permanecemos firmes até aquele dia, quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens do céu. Abençoa cada família aqui representada, Pai. Leva-nos de volta para casa. Abençoa, Pai, a liderança desta igreja, o pastor desta igreja, cada ministério desta igreja. E muito obrigado pelas mensagens cantadas, a mensagem pregada. Muito obrigado pelos momentos espirituais aqui contigo. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sábado a todos, desejo um feliz sábado. O nosso irmão Wilson vai estar à porta para